Oi, gente, que prazer poder compartilhar um pouquinho das minhas impressões sobre o estudo semanal do Vem Segue-me. E eu vou te contar quanta gratidão eu senti por Moroni. Pois é, imagina, ele teve um trabalho imenso de compilar, de resumir o registro dos nefitas, registro dos jareditas. E isso a gente está falando de alguém que sentia muita dificuldade para poder escrever. E ainda mais dessa incumbência de preservar essas placas, de guardar. Então, eu me senti muito grata. E quando ele termina todo esse trabalho, na verdade, ele sente que deve continuar escrevendo algumas coisas mais, algumas coisas que sejam úteis. E eu fiquei pensando, né? A gente está falando de duas nações aí destruídas, em guerra. O que é que seria mais importante falar? O que é que poderia ser útil? E aí a gente lembra que Moroni viu os nossos dias, viu a nossa época. Deve ter visto a apostasia, deve ter visto a restauração do Evangelho. E como as coisas úteis que ele falou, desde ordenanças, desde coisas tão sagradas da administração da igreja, poderia realmente nos ajudar hoje, nos nossos dias. Então, Moroni, ele foi guiado realmente pelo Espírito. Quando a gente vê Moroni 1, ele diz assim: ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, eu ainda não pereci, e não me dou a conhecer os lamanitas para que não me matem. Pois eis que as guerras estão entre eles, são extraordinariamente violentas, e por causa do seu ódio, matam todos os nefitas que não negam a Cristo. Olha que época, que difícil. E eu, Moroni, não negarei a Cristo. Portanto, ando errante por onde passo, a fim de conservar minha própria vida. Escrevo, pois, algumas coisas mais, ao contrário do que pensava. Ou seja, ele pensou, acabou aqui, pois supus que já não escreveria. Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Quantas coisas a gente aprende com Moroni. Ele achou, não, aqui estava terminado. Ele pensou isso, mas ele diz, não, eu posso fazer algo mais. E ele vai lá e escreve, pensando em algo que pode ser útil. E aí ele nos ensina tanto. Né? E ele fala de uma época que aqueles nefitas que não negavam a Cristo eram mortos. E ele diz, eu não negarei a Cristo. Ou seja, ele já havia tomado essa decisão, que é o que diz o presidente Kimball, e que nos ensinou há muito tempo, que as escolhas a gente precisa fazer antes, que as decisões a gente precisa tomar antes. Não é quando se apresenta a tentação na nossa frente que eu vou decidir. Não, eu tenho que decidir antes que eu não vou beber, que eu não vou quebrar a lei da castidade, que eu não vou fumar, que eu vou guardar o dia do Senhor. Quando nós decidimos antes, fica mais fácil. Moroni havia decidido, eu não negarei a Cristo. Mesmo que isso me custe a minha vida. Mas eu não vou negar. Gente, que testemunho, né? E por que ele não negava a Cristo? Será que nós temos esse testemunho? Nós precisamos pensar, né, que há muitas maneiras de negar a Cristo. Muitas vezes, negar a Cristo não significa simplesmente que alguém vai te colocar lá uma arma na cabeça e vai dizer, nega a Cristo ou você vai morrer. Não, às vezes a gente nega a Cristo em vida, com as nossas obras. A gente nega a Cristo quando a gente não segue a sua doutrina, quando a gente acha que não é importante ir à igreja, quando a gente acha que não é importante renovar os nossos convênios, tomar o sacramento. Eu nego a Cristo quando eu não procuro ser um discípulo dele e fazer as obras que ele fez, seguir o seu exemplo. Então, que a gente possa pensar nisso. Há muitas maneiras de negar a Cristo. Eu nego a Cristo quando eu não testifico dele, quando eu não falo do Evangelho,
Então, que a gente possa fazer aquele balanço na nossa vida e pensar quais são as melhores maneiras que eu posso realmente não só negar a Cristo, mas ser uma testemunha viva dele. Será que eu posso ser uma testemunha viva dele, guardando os mandamentos, tomando sobre mim o seu nome, fazendo bem, falando dele, testificando dele? Então, que a gente possa fazer essa ponderação que Moroni tão bem especifica já nesse primeiro capítulo. E ele escreve essas coisas porque ele diz que talvez sejam úteis. E como a gente sabe que está sendo útil para nossos dias, útil para os nossos dias, a gente vê que a primeira coisa que ele ensina é sobre conferir o Espírito Santo pela imposição das mãos. Então a gente vê uma ordenança sendo realizada. A importância do Espírito Santo e administrado da maneira correta pela imposição das mãos. Ele vai falar ainda sobre a ordenação do sacerdócio. Ele diz assim: e deste modo ordenavam sacerdotes e mestres, de acordo com os dons e chamados de Deus aos homens, e ordenavam-nos pelo poder do Espírito Santo que neles estava. Olha só, a gente vai ver como o Espírito Santo, ele está lá em tudo. Ele está lá em tudo, né? E como é importante a gente receber através da imposição das mãos, como o Espírito Santo é importante na ordenação do sacerdócio. E ele continua, já no capítulo 4, falando sobre o sacramento. E ele especifica as orações sacramentais no 4 e o 5. Essa oração sacramental, a administração do pão e a administração da água. Gente, aquela oração sacramental que nós escutamos todos os domingos é uma escritura. Então a gente precisa realmente pensar na importância dessas escrituras no livro de Moroni. Eu fiquei pensando sobre o sacramento, sobre a importância dele. Ele diz assim, sobre essa oração, ele fala como deve ser a administração, quando os eldres se ajoelham. Ele diz assim, no versículo 3, ó Deus Pai Eterno, nós te rogamos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos que partilharem dele. Ou seja, para todos que partilharem dele, para que comam em lembrança do corpo de teu Filho. Ou seja, a gente toma o sacramento com propósito. A gente come o pão que simboliza o corpo de Cristo em lembrança dele, em lembrança do corpo de teu Filho. E testifiquem a ti. Nós precisamos ser testemunhas. Testifiquem a ti, ó Deus Pai Eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Olha que lindo, porque a gente tem nessa oração sacramental, nessa oração tão sagrada, o motivo porque o sacramento é administrado. E as coisas, os convênios que nós precisamos fazer. Quantas vezes a gente presta atenção como deveria na oração sacramental? Quantas vezes a gente se prepara para esse momento sagrado da maneira correta? Eu lembro de muitos anos atrás, quando eu ainda era uma belinha, e eu tive uma aula na escola dominical de uma professora maravilhosa, que infelizmente hoje ela não está na igreja. E eu lembro que ela levou uma lista enorme de como a gente podia se preparar melhor para esse momento sagrado. E eu lembro que entre as coisas que ela falou era buscar o Espírito Santo. Era que essa preparação, ela começava antes, ela começava durante a semana, ela começava no dia anterior, que eu precisava chegar reverente na igreja, que eu precisava chegar na hora, que eu precisava buscar o Espírito, que eu precisava prestar atenção e cantar cada hino. E o hino sacramental, que fala exatamente sobre o nosso Salvador Jesus Cristo.
Eu precisava me concentrar na oração, centrar em Cristo. E ela listava também que eu receberia muitas bênçãos se eu prestasse atenção e me concentrasse nesse momento sagrado de adoração, que é o sacramento. Nunca saiu da minha cabeça aquela lista tão grande que eu já não lembro. Mas por que me surpreendeu tanto? Porque eu não imaginava que existia tantas coisas, tantas formas de me preparar para esse momento, assim como eu seria tão abençoada se eu me preparasse para esse momento da maneira mais adequada. Então, gente, que a gente possa pensar nisso, né? Que é nesse momento que nós estamos dizendo, Senhor, eu quero tomar sobre mim o teu nome. Nós renovamos nossos votos, o nosso convênio. E nesse momento que a gente expressa o desejo de recordá-lo sempre. E recordar sempre, gente, é diariamente. Não é só ali no sacramento, mas é ter Cristo como ponto central da nossa vida. E guardar os mandamentos. Também diariamente, a cada dia. Não só no domingo. E aí ele diz assim, a promessa para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. A gente vê outra vez a importância do Espírito Santo. Quando Cristo ele partiu, ele disse aos discípulos antes que eles não deveriam se preocupar, porque ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E eu fico pensando como nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá consolo, ele que nos dá alento, ele que nos ajuda a fazer boas escolhas, a lembrar aquilo que aprendemos, a nos fortalecer. Então, o Espírito Santo, ele é um guia, uma bênção, uma proteção. Mas para que eu possa tê-lo, eu preciso participar do sacramento de maneira digna. E lembrando dessas promessas e desses convênios. Quando a gente vai para o versículo 5, essa oração, né, que representa o sangue de Cristo, é muito mais sucinta, ela é mais resumida. No versículo 2, ó Deus Pai Eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifique este vinho para as almas de todos que beberem dele. E nós sabemos que por revelação o vinho foi trocado pela água. Para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado. E testifiquem a ti, ó Deus Pai Eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Como antes, né? A gente já fez o convênio de recordar sempre, de guardar os mandamentos, essa parte aqui não é repetida. Mas ele diz, para que sempre se lembrem dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. A promessa continua. Gente, que a gente possa realmente se preparar para o sacramento. Amanhã é domingo, que a gente possa realmente ir com esse espírito para a capela, esse espírito de adoração. A gente não vai para a capela para cumprir tabela, para dizer, olha, eu estava lá presente para contar mais um na reunião sacramental. Não é por isso. Nós vamos para renovar convênios. Nós vamos para dizer, Senhor, você pode contar comigo. Eu estou aqui firme, testificando de ti, guardando os mandamentos. A gente vai para a capela para adorar o nosso Salvador. Quando a gente vai para o capítulo 6, ele fala sobre o batismo, sobre essa ordenança tão sagrada. E que as pessoas só eram batizadas na igreja quando demonstravam frutos dignos de batismo. E que frutos dignos são esses? Ele especifica no versículo 2. Nem recebiam pessoa alguma para o batismo, a menos que se apresentasse com um coração quebrantado e um espírito contrito, e testificasse à igreja que verdadeiramente se haviam arrependido de todos os pecados. Então, gente, a condição para o batismo é o arrependimento. Esse coração arrependido, de poder confessar os nossos pecados, o desejo de entrar para o rebanho de Cristo. Essa era a condição. Ninguém era recebido para batismo, a menos que tomasse sobre si o nome de Cristo, com a firme resolução de servi-lo até o fim. Então, o batismo
essa ordenança sagrada e simbólica, que a gente realmente se arrependeu e que a gente está disposto a tomar sobre nós o nome de Cristo e perseverar e servi-lo até o fim da nossa vida. Não significa que ao ser batizado eu sou uma pessoa perfeita. Não, mas que eu tenho a disposição, a vontade de fazer o certo, a vontade de servi-lo. Eu preciso lembrar que o batismo é uma ordenança. Não é um simples fato, eu me batizei e eu fui limpo dos pecados. Eu fui limpo se eu realmente me arrependi. Né? E o que é que nos purifica? Nos purifica receber o Espírito Santo pela imposição das mãos. Ter esse arrependimento diário na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que vai nos santificar, que vai nos ajudar a nos transformar. E olha só, e depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo. Então, olha só, depois de haver sido purificado e moldado através do Espírito Santo. E eu fico pensando assim, que esse purificado e moldado é algo, gente, para a vida toda. É algo para todo dia. Todo dia a gente tem que ser melhor. Todo dia a gente tem que buscar mais a santificação. E todo dia a gente tem que procurar se aproximar mais do Salvador. E seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus. Seus nomes eram registrados. Quando uma pessoa é batizada, o seu nome é registrado. E olha que isso é interessante, porque a gente está falando tanto do batismo dos vivos quanto dos mortos. A fim de mantê-los, e antes disso, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus. O que é ser nutrido pela boa palavra de Deus? Ser nutrido pela boa palavra de Deus, gente, e a gente pensa no domingo, nos discursos, nas aulas, nos testemunhos, tudo precisa ser centrado no Salvador. Ser nutrido pela boa palavra é ter o Salvador como centro. E aí ele diz, e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Linda essa escritura. Confiando somente nos méritos de Cristo. Eu não posso ir para a igreja confiando no mérito da minha presidente das moças, da Sociedade de Socorro, do meu presidente de quórum, do meu bispo, porque todos somos falhos. Nós precisamos centrar em Cristo, confiar nos méritos de Cristo, porque Ele é o autor e aperfeiçoador da minha fé. E quando a gente pensa nos méritos de Cristo, eu penso em tudo que Ele fez por mim. Eu penso no preço que Ele pagou por meus pecados, na expiação, na possibilidade que eu tenho de ser perdoado dos meus pecados, de voltar a viver com Deus, da ressurreição. Então, que a gente possa pensar em Cristo. E quando a gente pensa em Cristo, o que acontece? Os nossos problemas se tornam pequenos, porque a gente sabe que Ele passou por tudo, 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 tudo. O pior que seja que você já tenha passado na vida, Ele desceu abaixo de todas as coisas, de todas as profundezas. Tudo Cristo passou. Não há nada, não há dor que Ele não sinta. Então, que a gente possa lembrar disso. E Ele é que Ele vai aperfeiçoar a nossa fé. Nós precisamos nos aproximar dEle, implorar para Ele, para que Ele nos dê, né, esse dom, esse privilégio, essa oportunidade de sermos melhores, de termos mais fé, de sermos aperfeiçoados nele. E aí ele diz ainda, e a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar, para falar a respeito do bem-estar das suas almas. Então a igreja se reunia frequentemente. A importância de ir à igreja. Há pessoas que pensam que eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus, a Cristo. Mas eu preciso sim. E principalmente para falar a respeito de Cristo, e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. E ele repete no 6,
e reuniam-se frequentemente. A palavra frequentemente é repetida 2 vezes para partilhar o pão e o vinho em lembrança do Senhor Jesus Cristo. Então não é aquela coisa, eu vou tomar o sacramento hoje, daqui a um ano eu vou lá na reunião sacramental. Aí as pessoas dizem, não estou inativo, eu estou em casa, estou guardando os mandamentos. Não tem como guardar os mandamentos sem renovar convênios. Não tem como guardar os mandamentos sem colocar Deus em primeiro lugar. Não tem como guardar os mandamentos se eu não estou ali dizendo, Senhor, estou renovando os meus convênios contigo. Então, a gente vê como ele fala sobre a administração da igreja, sobre o cuidado com as pessoas que pecavam, né? E ele diz que sempre que as pessoas pecavam, mas se mostravam arrependidas e pediam perdão com verdadeiro intento, eles eram perdoados. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente está lá no Facebook e a gente vê alguém com aquela roupinha escandalosa, a gente vê alguém fazendo alguma coisa que não deve, e é do ser humano, né? A gente está vendo. A gente está vendo, está ali. E às vezes a gente pensa, esse fulano não tem mais jeito, esse caminho não tem mais volta. E a gente sabe que não. A gente sabe que aqueles que se arrependiam, ele diz sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. Então o perdão está aí, disponível para todo mundo, indiferente, independente do que as pessoas andam fazendo. Né? E como a gente fica alegre quando alguém se arrepende, quando alguém volta para a igreja. Claro, só tem que ter cuidado, porque esta vida é o tempo para a gente se preparar para o encontro de Deus. Não deixar esse arrependimento para depois, porque às vezes protela tanto, que talvez você não tenha mais tempo. Então, muito cuidado com isso, mas cabe ao Senhor, né? Cabe ao Senhor esse julgamento final. Em suas reuniões eram dirigidas pela igreja, segundo as manifestações do Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Porque se o poder do Espírito Santo os levava a pregar ou a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar, assim o faziam. Gente, vocês perceberam como todos esses capítulos Moroni fala sobre o Espírito Santo? Sobre a importância dele? Que a gente possa lembrar disso. O presidente Nelson disse tantas vezes, vai ser muito difícil a gente sobreviver nos últimos dias, se a gente não tiver afinado com o Espírito Santo. E é verdade, é verdade. A gente vive tempos de inteligência artificial, a gente vive tempos de muitas fakes, de vídeos falsos, de golpes. Vai ser muito difícil viver nesses dias se a gente não tiver o Espírito Santo. E esse presente que é o Espírito Santo, gente, eu só tenho se eu for digno. Então, a dignidade, o cumprir e guardar convênios, né? O querer tomar sobre si o nome de Cristo, recordá-lo sempre dele, é condição para que a gente possa ter o Espírito Santo. Então, que a gente possa fazer essa escolha, porque o Espírito Santo vai nos abençoar, ele vai nos proteger. Quantas vezes eu me senti protegida por esse Espírito? Ele vai abençoar nossas vidas, ele vai nos ajudar a fazer melhores escolhas. Então, que o Senhor nos abençoa tanto e que a gente possa realmente fazer jus a esse presente que foi deixado na terra, a esse Consolador que nos ajuda nos tempos mais difíceis da nossa vida. Sou tão grata por essas coisas, grata por chegar no último livro do livro de Mórmon, por ter Moroni vencendo as suas dificuldades, as suas fraquezas, fazendo esse relato. E ainda cumprindo tão bem esse chamado que ele não se limitou a somente fazer os registros dos nefitas ou dos jareditas, mas escrever algo mais, que talvez fosse útil. E como está sendo útil. Obrigada a todos e até a próxima.